de volta com o CBN Maceió para que a gente fale um pouco sobre uma situação que tem preocupado muito a todos. Uma em cada 3 pessoas que percebem demência mantém essa suspeita em segredo. O que é que de fato nos leva a essa condição? Quais são os primeiros sinais da demência? Quem tem a demência tem essa condição de identificar esses primeiros sinais. Quem está junto pode identificá-lo. Olha, eu estou na linha e passo a conversar com um dos mais respeitáveis profissionais nessa área, o neurologista Dr. Fernando Gameleira, a quem a gente agradece, viu, doutor, por mais uma vez colaborar aqui com o CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, doutor, demência. O que é que a gente pode entender por demência, doutor? Demência significa a perda progressiva da capacidade cognitiva de gerenciar a própria vida e de responder por seus atos. Isso evolui de uma forma, na maioria das vezes, relativamente lenta. E no início do quadro, as pessoas que sofrem desse problema percebem que alguma coisa está muito diferente do que era antes. O que ela está perdendo as suas habilidades cognitivas, na maioria das vezes começa por alteração da memória, e o que se vislumbra na maioria das pessoas é que essa perda de capacidades vai significar uma perda na independência. E isso assusta muito as pessoas. Agora, doutor, a gente vai perdendo essa memória, mas é a memória mais recente, é aquela memória lá de trás, a gente fica só com o que é mais novo? Como é que é isso, doutor? A demência mais comum é a demência da doença de Alzheimer. E nesta é a memória mais recente, a memória chamada de anterógrada, que é mais prejudicada, tanto mais precocemente quanto de forma mais significativa. Mas é muito importante não confundir demência com envelhecimento normal e com perda benigna da memória. E isso às vezes gera uma confusão muito grande, porque sobretudo as pessoas idosas, pelo receio que tem de ter a doença de Alzheimer, e muitas nem chamam por esse nome, chamam de o alemão, por exemplo, elas acabam se assustando sem que tenha evidência de que tem de fato essa demência. Doutor Fernando Gameleira, isso faz parte do envelhecimento natural ou não é bem assim? Não, de forma alguma. Mesmo uma pessoa com 100 anos ou mais, se ela não tiver demência, ela não vai perder essa capacidade de autogerenciamento. É evidente que ela perde capacidades cognitivas, como perde todas as outras capacidades. A força física de uma pessoa de 90 anos, claro que é muito menor do que de uma pessoa de 40. Mas essa perda se faz dentro de limites que permitem que a pessoa mantenha a sua independência. Portanto, a maioria das pessoas, mesmo centenárias, não tem demência nem terá. Mas com o passar da idade, a proporção de pessoas que acaba desenvolvendo a demência da doença de Alzheimer vai ficando progressivamente maior. De modo que em pessoas muito idosas, cerca de 1/4 das pessoas desenvolve a demência. 1/4 é um percentual muito grande e assusta de forma muito justificada todas as pessoas. Doutor Fernando, então é um quadro que atinge a muita gente, ou seja, tem uma incidência muito forte, mas a ciência já consegue explicar o porquê dessa demência? Os mecanismos já são razoavelmente bem explicados. O problema é entender o que desencadeia esses mecanismos. Isso ainda não está adequadamente compreendido. Mas mesmo assim, os tratamentos têm evoluído bastante. O último recurso mais significativo, e ainda hoje é posto em prática, tem mais de 30 anos de descoberta. Mas, nos dias atuais, a gente tem algumas drogas sendo testadas com um resultado muito promissor.
talvez a gente consiga, se o tratamento foi iniciado precocemente com essas novas drogas, frear a evolução da demência, o que já é uma coisa muito boa. O problema é que, se essas drogas se revelarem realmente eficazes, o preço do tratamento é proibitivo, e isso terá, em algum momento, que ser solucionado entre a indústria farmacêutica e os órgãos reguladores dos preços desses produtos. Mas eu estou otimista. Nos meus pouco mais de 30 anos de profissão, esse progresso é o maior progresso que eu já tive a oportunidade de assistir. Enquanto as pessoas que ainda não estão dementes, que poderão desenvolver a demência do tipo Alzheimer, provavelmente terá um curso da doença completamente diferente do que existe até hoje. Bem, doutor Fernando Gameleira, isso é uma notícia muito boa mesmo, porque tem muita gente nesse momento, e aqueles que estão nos ouvindo vão começar a ter uma atenção maior sobre problemas na linguagem, por exemplo, ao usar a linguagem, a perda de memória recente, desorientação, tarefas que eram habituais e muito fáceis e que você começa a ter determinadas dificuldades, até mesmo uma mudança no comportamento. Isso que eu falo, doutor, são aqueles primeiros sinais ou são sinais necessários para que a gente busque ajuda, busque um profissional e faça uma investigação um pouco mais aprofundada? Tem razão, mas é importante destacar que esses sinais isoladamente não permitem fazer o diagnóstico. O diagnóstico é sempre médico e é uma situação relativamente comum a gente receber pessoas idosas com queixa de memória e acham que estão começando a ter uma demência e que tem uma perda benigna da memória. Portanto, a conclusão não pode ser tão apressada. E muitas vezes essa conclusão errônea acaba levando a um sofrimento desnecessário, tanto do paciente quanto de seus familiares e amigos. Agora, doutor Fernando Gameleira, quem é o profissional que está habilitado a dar início, a tomar a primeira decisão e assim, qual seria o protocolo mais, mais proponente de uma investigação um pouco maior? As pessoas relacionam sempre isso apenas à idade, mas nós temos no curso da vida uma série de problemas, não sei, a alimentação, a gente tem hoje um curso enorme aí de doenças ligadas à cognição e cada vez mais prevalentes. Como é que é isso, doutor? A primeira coisa, quando se diagnostica a demência, é tentar saber se se trata de uma demência irreversível ou de uma demência potencialmente reversível. Infelizmente, a maioria das demências faz parte do quadro da doença de Alzheimer, que é uma demência até o momento atual irreversível. Mas existem outras formas que podem se reverter, como, por exemplo, uma pessoa que tem uma demência por uma alteração do fígado, ou uma demência por hipotireoidismo, ou uma demência infecciosa, por exemplo, por neurosífilis, ou por uma infecção por fungo, por uma dilatação das cavidades normais do cérebro, que caracteriza a hidrocefalia. Portanto, esse diagnóstico ele é eminentemente médico. E entre os médicos, os que classicamente se prepararam para esse diagnóstico são os neurologistas. Mais recentemente, os geriatras também se prepararam e estão capacitados, tanto a diagnosticar quanto a tratar esses pacientes, como também alguns psiquiatras. Mas, mesmo os médicos que não são especialistas na área, eles podem suspeitar e até diagnosticar essa doença. Os clínicos, por exemplo, da atenção básica, estão capacitados a identificar esses pacientes e dar o encaminhamento necessário para o seu tratamento. É uma situação de saúde pública muito importante, porque o maior fator de risco para a demência é a idade. E as pessoas estão vivendo mais e por isso estão tendo mais demência. Outro fator de risco muito importante é a hereditariedade. Mas os fatores ambientais não podem ser esquecidos. Portanto,
ter uma vida saudável, controlar o seu metabolismo, controlar o diabetes, se for diabético, controlar as gorduras no sangue, ter uma atividade física. Tudo isso são fatores que não só protegem da demência, quanto ajudam a tratar. E às vezes a pessoa tem a doença de Alzheimer e tem algum desses outros fatores que podem ser agravantes. E ao tratar esses fatores, a gente melhora bastante o prognóstico. Bem, doutor Fernando Gameleira, tem muita gente perguntando aqui, quando a gente fala de demência e relaciona essa demência ao Alzheimer, a gente ainda deve classificar como uma demência irreversível ou a gente já pode dizer que isso está relativizado? Ainda é uma demência irreversível, mas como eu falei, com esses novos tratamentos baseados nos chamados anticorpos monoclonais que promovem uma limpeza das substâncias tóxicas que se acumulam no cérebro da pessoa que tem doença de Alzheimer, é possível, e eu diria que é até provável, que num futuro muito breve a gente possa dizer que essa já não é mais uma demência inexoravelmente progressiva. Ou seja, que as pessoas que têm essa demência poderão frear essa evolução. Essa já é uma perspectiva real em um prazo relativamente curto. Portanto, o diagnóstico precoce se fará muito mais importante, porque quanto mais cedo começar o tratamento, muito melhor será o prognóstico. Esse é um desafio, não é, doutor? A gente precisa compreender de que a gente não precisa esperar a idade chegar para começar a buscar, né, os geriatras, para começar a buscar mais previsibilidade a partir da condição atual de saúde, não só física, mas mental, para que a gente possa ir corrigindo os erros que aconteceram até então, ou simplesmente mudar métricas que estavam como positivas no passado e que a gente agora entende de que não é. Isso aconteceu muito com a gordura, o açúcar, enfim, e as pessoas agora têm uma observação diferenciada sobre essas coisas. É preciso que a rede também ela possa ser um pouco mais ampla e um pouco mais sustentável, na medida em que a gente entenda que esses anos a mais precisam ser com autonomia. O próprio Estado, com E maiúsculo, em todas as suas esferas, precisa se interessar, porque para cada um que perde a sua autonomia, tira um outro com a autonomia da atividade produtiva. Então, se aqueles que estão nos ouvindo e são gestores não entenderem isso sobre o prisma da saúde, que entenda sobre o prisma da economia, doutor. Sim, e nesse sentido, é preciso dizer que a burocracia estatal sobre o cidadão está se fazendo de forma cada vez mais intensa. Em outras palavras, para conseguir os medicamentos necessários ao tratamento da doença de Alzheimer pela Pharmex, pelo SUS, está sendo cada vez mais difícil, mais complicado, mais formulários inúteis para ser preenchidos pelos médicos, mais desculpas que o governo tem através do SUS para não liberar a medicação. É uma atitude completamente irracional. E, Elias, se pode acreditar que as pessoas que julgam esses processos são pessoas absolutamente ignorantes no assunto. É uma coisa trágica que a gente precisa, como sociedade e como governo, enfrentar e modificar. Qual é o significado, doutor? Muito o sofrimento das pessoas. Qual é o significado, doutor, desse remédio, dessas drogas, no dia, e o significado dessas drogas atrasadas por meses, ou simplesmente a falta de acesso a elas? Mesmo as drogas que já existem, que não são capazes de reverter a evolução da doença, mas lentificam essa evolução, elas já mudaram muito o prognóstico. Eu sempre digo que quando eu me formei, eu dedicava os finais de semana a visitar em casa pacientes em estado vegetativo pela doença de Alzheimer.
Hoje essa é uma situação bastante incomum. Quer dizer, a droga já freia razoavelmente a evolução da doença, embora não consiga revertê-la. Mas se a pessoa suspender o tratamento ou demorar muito a iniciar o tratamento, a evolução da demência será muito mais rápida e a pessoa terá um tempo de vida útil com independência muito menor. Será uma tragédia pessoal, familiar e social que pode, pelo menos em parte, ser evitada já com as drogas atuais, e eu prevejo que com essas novas drogas a gente possa ter uma mudança muito significativa no prognóstico. Mas eu também prevejo, infelizmente, que a burocracia, a desonestidade das autoridades do SUS será um impedimento cada vez maior para que as pessoas do povo tenham acesso a esse tratamento. Isso é preciso ser encarado e é preciso ser mudado. A sociedade tem que dizer que isso é uma prioridade para ela. Não pode ser só uma situação de falar da boca para fora. Tem que se converter em ação efetiva. Dr. Fernando Gameleira, mais uma vez, a nossa gratidão pela colaboração aqui prestada, as orientações, que todos possam agora pensar um pouco melhor, analisar um pouco melhor, ser um pouco mais de ouvido, né, para essa geração com um pouco mais de idade. É preciso um pouco mais de dinâmica na vida dessas pessoas, é preciso que os espaços sejam criados para que essas pessoas continuem em atividade, não é? Não é possível que tanta experiência, tanta expertise seja simplesmente deletado porque se chegou a uma determinada idade. É preciso um pouco mais de humanidade nessa relação. Dr. Fernando Gameleira, um bom dia e muito obrigado. Bom dia, Elias, mais uma vez muito obrigado e bom dia aos ouvintes. Olha, Dr. Fernando Gameleira é neurologista, um dos mais respeitáveis neurologistas que a gente tem no Brasil, trazendo um tema aqui que deve ser do interesse de todo, a demência. Nós temos inúmeras demências, mas aqui nós nos referimos aqui ao Alzheimer, cada vez mais presente, até porque cada vez mais a gente tem uma longevidade aqui na vida, em terra, e essa longevidade a gente precisa começar a conversar um pouquinho agora, né? Você está com 40, com 50, com 30, para saber como é que vai ser esses anos a mais que a gente vai viver do que as outras gerações. Se serão anos de sofrimento, se serão anos com demência, com Alzheimer, ou se isso tudo pode ser um pouco postergado ou amenizado, atenuado, ou quem sabe até mesmo, e aí a esperança, né, que nos deixa aí o Dr. Fernando Gameleira, a possibilidade de serem reversíveis em um futuro bem próximo. Essa é a nossa esperança também.